Boa noite. Que Deus abençoe, proteja. Seja bem-vindo a esse nosso encontro toda quinta-feira, Moradas de Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa, tudo passará. Então que você possa sentir nesse momento a ternura e o cuidado de Deus. Esse Deus que cuida, esse Deus que se faz presente em cada lágrima. Ele se faz presente em cada situação. Então que possamos abrir o nosso coração e deixar o amor de Deus nos envolver, nos revestir. Que o amor de Deus seja a couraça dessa noite. Que o amor de Deus seja o alimento. Então, que possamos, como verdadeiro milagre, nos colocarmos na presença de Deus. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedrontes. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Boa noite, Gregório. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Tudo na paz? Graças a Deus. O senhor tá com um pouco de frio aí, né? Eu cheguei, tomei um banho da adoração ali, falei assim, tá frio. Que bom, né? Iniciando aí a sexta morada, né, padre? Iniciando a sexta morada. Que seja para nós um momento de alívio, né? E também de confiança. Sim. Nessa nossa proposta do caminho. Sim, sim. Hoje temos o Cântico dos Cânticos? Não, porque eu falei assim, hoje eu vou começar, deixar para o final o Cântico dos Cânticos, porque não tem que ler agora só um pedacinho, porque prolongamos. Não é? Então... Ai. Então vamos lá, nas nossas, né, sextas moradas. Permanecer um pouquinho nessa morada. Sim, sim, sim. Pode começar, Gregório. Tá bom. Olha, a sexta morada, gente, nós já estamos a caminho ali da, né, a sala do rei e a sétima morada. Então, nós estamos na sexta. Então, o que ela vai dizer nessas sextas moradas? Né? Ela vai dizer uma grande experiência que ela coloca no primeiro capítulo da sexta morada. Ela fala sobre uma grande purificação. Que para que a gente chegue até a sétima morada, nós precisamos passar por esta purificação. Que purificação é essa? Que ela fala que a alma sente do amado. Que momento de purificação? O que acontece dentro da alma, do nosso interior? O que Deus produz em nossa alma para nos preparar? Então é bem interessante que ela fala que a alma já ferida do amor do esposo. Então ela coloca muito a gente para pensar, né? A dor, né, da ferida do amor. Mas como o amado, como Deus pode produzir em nossa alma essa dor, essa ferida, que na verdade ela fala que não é dor, né? Mas é dor, né? Santa Teresa tem essas explicações. É dor, mas não é dor, né? Então ela diz, eu vou tentando explicar, né? Dentro do que eu posso, do que Deus me inspira. E ela fala que neste momento, Deus, né? Ela diz que a alma já está bem determinada a não tomar outro esposo. Então a alma fica muito desejosa de Deus, de encontrar Deus, né? E que muitos trabalhos interiores e exteriores se padecem, que nós padecemos, né? De coisas exteriores e interiores. Ela diz, valha-me Deus,
e que trabalhos interiores e exteriores se padecem até entrar na sétima morada, né? E ela diz que algumas coisas acontecem com as pessoas que chegam até a sexta morada. E ela traz algumas coisas para a gente, né? Então eu vou trazer algumas coisas que ela fala. Ela diz assim: depois de entrar ali, né, na sétima morada, já não há temor que impeça de se arrojar de todo o coração e tudo padecer por amor a Deus. Mas por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Mas nessa morada, né, ela fala que não há como a gente ser isento de provações, né? Então nós vamos ter provações. Sabe qual que é a primeira provação que ela fala, pela qual nós passamos, gente? Ela diz que neste momento, né, começa a acontecer algumas coisas. Primeiro, as pessoas, sejam elas conhecidas e até estranhos, né, começam a dizer coisas de nós. Coisas do tipo, né? Deus até permite, né? Ah, tá querendo virar santo, né? Quer passar por santa, por santo. Olha como ela é exagerada, quer enganar o mundo, quer desacreditar, né, aquelas pessoas, quer mostrar que é bom. Cristãos melhores que ela vivem sem tantas cerimônias, né? E ela vai colocando e dizendo assim que os que ela tinha por amigos se apartam dela. E são os que mais lhe dão o melhor bocado. O melhor bocado aqui, a melhor mordida, né? É que atacam mais essas pessoas que estão nessa sexta morada, causando-lhe grande sentimento, né? Então ela diz, né? Ah, essa alma, isso deve ser coisa do inimigo, né? Isso deve ser coisa do demônio, que ela está achando que precisa ser tão santo assim, ou buscar tanta santidade, né? Então que Deus permite, né, que essas coisas começam a acontecer. A pessoa começa a ficar desacreditada, né? Então ela fala que verdadeiramente isso acontece. Alguns momentos de zombaria. Então é a primeira coisa que ela fala, né? Então ela começa a falar dessas provações que Deus permite a uma pessoa nas sextas moradas, né? E ela vai colocando isso daqui, vai dizendo, e ela disse assim, que a gente não deve ter dúvida do que acontece conosco nessa sexta morada. Ela fala outras coisas aqui, que eu, né, até vou deixar o padre também falar aí, mas ela fala que costuma o Senhor mandar enfermidades gravíssimas nesta sexta morada. Então, olha lá, que às vezes a gente deseja muito, né? Mas a gente tem que lembrar que nessa sexta morada acontece também, né? Diante de tudo isso, acontece, né, padre, aquilo que a gente fala, que é as grandes provações que Deus nos permite nessa sexta morada, não é isso? Então, será que nós estamos preparados? Né? Não sei se a gente está, mas o certo é que nós precisamos saber o que Deus tem revelado para nós, mas é para o nosso bem, é para a nossa santidade, é para o nosso crescimento. E isso leva muito, nós já falávamos isso nos nossos encontros anteriores, quando a gente pergunta assim, como explicar um sofrimento de Padre Léo? Como explicar uma depressão de Padre Marcelo Rossi? Sim. Porque muitas vezes nós não entendemos, né, nós não entendemos o sofrimento, a verdade é essa. Sim. Sim. Em determinados momentos nós queremos um Deus que nos impeça de sofrer. Nós queremos um Deus que nos livra do sofrimento e não que nos aproxime do sofrimento de Cristo. E em determinados momentos, né, a gente percebe essa aproximação tão íntima com Cristo, que aí vemos até ver essa alma, né, ferida de Teresa d'Ávila, de uma Santa Rita de Cássia, Sim. da própria Teresinha do Menino de Jesus, né, que não era na época, mas hoje ela tinha todos os sintomas de depressão, né? Sim. Não sabia a questão mas toda a questão dos sintomas, e a gente fica assim perguntando, né? Onde o sofrimento pode nos levar? Sim.
o que nós aprendemos com a dor? A nossa dor, a nossa enfermidade nos aproxima de quê e de quem? Sim. Sim. Tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que se anulam, tem pessoas que elas se revoltam. Eu fico... São Francisco de Assis, se eu não me engano, que ele tinha uma úlcera. Não lembro. Mas eu acho que alguma coisa. Ele faleceu, inclusive, eu acho que em detrimento de, se não me engano, né? Eu não tenho certeza, não. E ele acolhia, ele conversava, né? Em determinados momentos, até falava assim, olha, eu não quero violentá-la para que você saia, mas eu quero acolher para que nós possamos conviver. E isso, o que Teresa coloca, né, nesse sentido dessa morada, é muito importante, porque encontrar um Cristo sem cruz não é nessa morada, não. Não é não. E se a gente não compreender esse sentido da dor, né, se a gente na nossa vida, e saber que Deus permite e pode estar permitindo isso, nós, de fato, não iremos avançar nessas moradas, né? Alguém até colocou aqui, Padre Pio, olha que sofrimento também, a Rose, né? Dando o exemplo de Padre Pio, né? Que passou por esse sofrimento. Então, a gente tem que estar preparado, olha o que ela coloca, né? Também costuma o Senhor mandar enfermidades gravíssimas, gente, né? E ela está falando da sexta morada. Esse sofrimento é muito pior que o das línguas, né? Então ela está dizendo que às vezes que é o pior do que aquele da língua, que as pessoas falam mal, né? De quem está nesse caminho ou nessa morada, sobretudo quando se trata de dores agudas. Aí ela fala que eu refiro-me a dores muito intensas, ela não está falando de dorzinha, não. Com efeito, acabrunha o interior e o exterior. A alma se vê apertada de tal modo que não sabe o que há de ser dela, né? De muito bom grado, preferiria qualquer martírio rápido àquelas dores, né? Agora, não dá ao Senhor mais do que se pode sofrer. E primeiro do que a dor, lhe outorga sua majestade a paciência. Você estava até cantando no início aí, né? Quando fala paciência, tudo alcança. Então, o que ela diz? O Senhor não dá mais do que nós aguentamos sofrer. Deus sabe o nosso limite. Mas ela diz que essas dores são intensas nesta morada. Então, o Senhor permite. É ordinário ter outros grandes sofrimentos e ter sorte de enfermidades. É ordinário, ou seja, para quem chega nesta morada, é comum, né, que haja estes sofrimentos, né? Então, olha que interessante a gente perceber, né, que as dores, aquilo que às vezes a gente passa de enfermidade, às vezes nós reclamamos, nós achamos ruim, e a gente olha e muitas vezes, né, pensa assim, nossa, aquela pessoa não é abençoada, como ela é tão doente, né? Ou eu não estou sendo abençoado por Deus, né? Será que é isso mesmo que Santa Teresa está nos ensinando aqui? Que de repente não é isso, não. Que Santa Teresa está nos ensinando aqui que ao chegar próximo da sala do rei, para que a gente tenha o direito de entrar na sétima morada, né? Deus permite que nós passamos por isso, como permitiu a Jesus, né? Porque Jesus, para chegar na glória, dizia ele para os discípulos, né? Cabe ao Filho do Homem não ser reconhecido, né? Ser maltratado, né? Ser crucificado, sofrer, para que ele entre na glória, né? A gente lê muito isso, mas entender com a nossa vida é o grande descoberta da sexta morada, entender com a vida, né? E não só com o pensamento ou com a inteligência, né? Então é isso que Teresa está nos falando aqui da sexta morada. E quando ela fala do confessor, dessas pessoas que estão nessa morada, e o confessor não consegue ver coisas não ordinárias, né? Sim, ela fala. Não adianta racionalizar. Uhum. Né, essa questão do... o sofrimento, em determinadas ocasiões, ele tem um mistério, né? Sim. Existe um mistério que envolve Sim. a questão do sofrimento. Quando Sim. ela fala, né, que às vezes encontra, né? Nesse sentido, né? Padres confessores que eles não estão, né? Parece até aprovação, né? Fala assim,
que não sabe lidar com essas coisas, que, né, ainda não... porque cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu ritmo, né? Então ela fala, você é o seu momento de dar com um confessor tão sisudo e pouco experiente, que nada fica seguro. Se vê coisas não ordinárias, tudo receia. Tudo põe em dúvida, especialmente se na alma, por Deus favorecida, vê alguma imperfeição. Imagina que há de ser anjo quem tais mercês recebe, o que é impossível enquanto se vive neste corpo. Já pensou ainda de tudo? Aí chega alguém e falar assim, é aquele provérbio, né? Cura-te a ti mesmo, né? Cura-te a ti mesmo. Não é tão... A senhora não é tão religiosa, né? Não é tão íntima com o pai. Por que isso acontece? Por que permite isso acontecer? Né? Ainda tem dúvida, ainda é a questão da humilhação ainda mais ainda, né? Ali. Sim. É como se Deus tivesse honrado a fé da pessoa, né? Exatamente. Então, Deus não honrou a minha fé, Deus não honrou as minhas orações. Esse sentimento, aí ela chega e fala, né, beleza. Porque nós mergulhamos e falamos assim, tudo bem, né? Ela não, aquela questão de ter a misericórdia e saber que isso depende da falta de maturidade, falta de experiência, falta de manejo mesmo, né, com essa situação. E dessa última tão cheio anda o mundo, que não me espanta. São tantos os casos, e o inimigo espalha tantos males por esse caminho, que muitíssima razão tem os confessores para temer e examinar tudo muito bem. Entretanto, a pobre alma que vive os mesmos temores e vai ao confessor como juiz, vendo-se condenada por ele, não pode deixar de sentir tão grande tormento e perturbação, que só entenderá esse gravíssimo trabalho quem o houver experimentado. E é esta uma das maiores provações, especialmente para os que viveram mal, pois pensam que por seus pecados permitirá a Deus algum engano ou ilusão. Tem hora que o pecado ele obscurece a nossa visão, né? Sim. É castigo, é porque Deus está castigando, é porque Deus está maltratando, é porque eu fiz isso. É complicado lidar com essa realidade, né? Então, eu gosto quando ela coloca isso. E ela fala isso, né? Que de todas as provações que ela falou, como o senhor leu, essa é uma das maiores. Então, ela fala da provação das línguas, né? Quando os outros começam a falar mal de quem está nessa morada, pelo exemplo de santidade e tudo, por aquilo que a pessoa está vivendo, experiência com Deus. Ela fala das provações, das enfermidades, né? E aí, o que o senhor está colocando aí, ela diz assim, que essas pessoas, que a maior delas é a pessoa pensar que por seus pecados Deus vai fazer algo com ela. E ela continua. Quando recebem graças de sua majestade, sentem segurança e não podem deixar que crer que é o Espírito de Deus. Mas, como os favores passam depressa e a lembrança dos pecados perdura sempre, olha o que fala, os favores de Deus sentidos na alma passam, mas a lembrança dos pecados perdura sempre. Apenas vê em si faltas que sempre há de haver alguma. Logo lhe vem o tormento. Então, nessa morada, a pessoa assim que passa aquele momento, né, que Deus toca ela na alma, o que vem? Vem o tormento para ela, porque ela pensa que os pecados dela são grandes, são maiores, né? E ela diz, padre, de novo do confessor, se o confessor a tranquiliza, aplaca a inquietação, embora depois lhe torne, tudo bem, né? Mas se o confessor atemoriza mais ela ainda, é quase impossível de suportar, especialmente quando ainda em cima é cometida por tais securas. Parece que a pessoa fica numa sequidão, parece que nem lembra de Deus. Nessas ocasiões, se ouve falar de sua majestade, é como se tratasse de uma pessoa muito longe. Né? Olha para você ver, a pessoa ganha um distanciamento de Deus porque ela fica com os pecados dela.
Olha que coisa interessante. Estou vendo aqui a responsabilidade dos confessores, né? Responsabilidade, né? Eu falo assim, e olha, nós estamos falando de Teresa d'Ávila, né? Nós estamos falando de, né, algo que nos leva a entender, olha bem quando ela fala aqui, nenhum remédio há nesta tempestade, senão aguardar a misericórdia de Deus. Sim. Que a qualquer hora, com uma só palavra sua, ou uma ocasião, eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa expressão, coisas de Deus. Sim. Ou uma ocasião repentina, a livra de tudo, tão depressa, que não resta vestígio de nuvem naquela alma. Tão cheia fica de sol e de muito maior consolo. Então, nas coisas de Deus não há nada programado, né? Assim, não tem como você programar. Sim. É quando você menos espera. E tem hora que você nem sabe. Você fica assim, lá na frente, você vai, como que eu me livrei? Como que aconteceu aquilo? E as pessoas ficam querendo que você conta, e foi algo tão assim, parece que foi, como ela diz, tão repentino, que a gente fala assim, sei lá, e aí você começa a querer a racionalizar, a querer mostrar como que foi, mas não tem porquê. Nas coisas de Deus, muitas vezes, não tem porquê. Tem um para quê, né? Tem um para quê. Aquela questão que a pessoa fala assim, nossa, eu estava tão angustiada, tão assim, e naquele momento de oração, naquela adoração, naquele momento de oração, nossa, parece que Deus tirou com a mão, né? As pessoas usam muito essa expressão, né? Parece que o Senhor tirou com a mão, não é assim, gente? Né? Muita gente usa essa expressão, ou seja, o Senhor tirou com a mão, né? Então é o que o padre está falando muitas vezes, né? O Senhor vem e simplesmente ele tira, né, com a mão. Olha para você ver que coisa, né? Que importante, né? E aí, ele fala mais assim, né? Que aí a gente começa a louvar a Deus. A gente nem percebe, dá uma vontade de louvar, de glorificar a Deus, né? Conhece com evidência que por si não lutou, pois todas as armas que pôde se defender pareciam lhe estar nas mãos do seu inimigo, de modo claramente ver sua miséria e o pouquíssimos que poderíamos de nossa parte, se nos desamparasse o Senhor. É nessa hora que a gente vê, né, a nossa miséria, que a gente começa a louvar a Deus e a gente pensa assim, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, e a gente reconhece, né, grandeza de Deus. Então, por isso que nós sim, nós somos pecadores, precisamos desse momento, senão a gente cai no orgulho. Deus vai nos trabalhando, a didática de Deus é essa mesma, né? Ele vai trabalhando com a gente, ele vai, né, daqui a pouco ele deixa, né, o sentido da dor, o sofrimento, a gente sentir aquilo. Como o padre disse, no momento adequado a misericórdia dele vem e tira e vai ali e nos ajuda, né? E a gente ali começa a louvar, começa a agradecer. Deus vai sendo didático conosco, né? E nessa sexta morada ele diz isso e acontece muito fortemente. Eu gosto muito desse trecho aqui, que ele fala assim, que nesse momento já não precisa mais de reflexões, padre, porque a experiência de se ver tantas vezes totalmente incapaz para tudo lhe dar a entender o nosso nada e a nossa miséria. Certamente não a abandona então o Senhor, pois com toda essa tormenta não o ofende, nem quiser ofendê-lo por coisa alguma da terra. Me chama a atenção aqui, olhando a vida dos santos e de Santa Teresa, quando ela diz que quem chega nessa sexta morada, que a pessoa, mesmo se sentindo abandonada, com toda a tormenta, ela não ofende a Deus. Ela não fala assim, oh, Deus me abandonou, ah, não, essas orações não servem de nada, né? E nem queria ofendê-lo. Então ela fala que a pessoa já chega no nível de maturidade que ela consegue passar sem ofender a Deus e as outras pessoas, né? Mas de tal modo está escondida a graça que nem lhe parece ver em si uma centelha muito pequena de que tem amor Deus, ou de que algum dia o teve. Porque se praticou algum bem ou recebeu de sua majestade alguma graça, tudo é para ela nessas ocasiões como se for um sonho, uma fantasia. Só tem certeza de ter cometido muitos pecados. Mas embora tenha certeza que cometeu muitos pecados, ela não ofende, ela não amaldiçoa, não fala, não joga pragas, né? Como o povo no deserto, digamos assim, né? Que amaldiçoou, que falou coisas de Deus, deixou a gente abandonado.
Então a pessoa chega num nível tal que ela consegue viver do abandono de Deus. Olha para você ver que nível, né, que Santa Teresa nos fala aqui da sexta morada. E quando ela fala para a gente não sentir inveja daqueles que estão vivendo a sua liberdade e também as suas riquezas, né? Quando ela fala assim, não penseis que os ricos e os que gozam de sua liberdade encontram mais remédio nessas crises. Não é, a meu ver, como se pusesse à disposição dos condenados do inferno todos os deleites do mundo. Em nada encontrariam alívio, antes se lhes dobraria o tormento. Aqui as penas vêm do alto, e para mitigá-las, de nada valem as coisas da terra. Em determinados momentos, o dinheiro não vale nada, né? Vale nada. A beleza não vale nada. A esperteza não vale nada. E ela chega... Porque tem hora que a gente olha para essas pessoas e a gente quer medir como se elas fossem mais felizes, né? É. Os diplomas não valem nada, né? Como diz São Paulo, né? Meus diplomas, meu conhecimento, né, de tudo que eu conheço, nada vale, né? Porque a gente vai medindo, né, por aí. E São Paulo fala, tudo se vira lixo diante de nosso Senhor, né? E ela diz o seguinte, que, mas que fará essa pobre alma quando muitos dias lhe dura isto? O que a alma faz quando muitos dias dura? E ela diz o seguinte, se reza, quanto ao consolo, é como se não rezasse. Não lhe penetre no interior, nem ela mesma entende as orações vocais que diz. Olha para você ver, não entende nem a oração que eu estou fazendo, não sente nada, como se Deus estivesse ausente, a minha oração vocal não vai, né? Tenho certeza que muitos de que estão nos ouvindo já passou por essa experiência, né? Nossa, eu rezo, padre, e nada acontece, padre, né? A oração mental, diz ela, nesse tempo, nem é possível, a pessoa nem consegue fazer a oração mental. E assim, por maiores que sejam seus esforços, ainda com um modo desabrido e desagradável no exterior, que se faz notar muito, nada acontece, né? Aí o que ela diz? O melhor remédio, olha o que ela fala do remédio. Não é para acabar com isso, não. Ela fala que não acaba, não. Ela fala que a gente suporta isso. Que o melhor remédio é empregar-se em obras exteriores de caridade. Olha que interessante. Ela diz, o melhor remédio, quando a gente estiver sentindo assim, emprega em obras exteriores de caridade. E confia na misericórdia de Deus, que nunca falta aos que nele esperam. Então, duas coisas que é o remédio. Uma, a gente fazer obras de caridade, né? Se eu não estou sentindo Deus, se eu estou sentindo abandonado, distante, aí eu faço em nome de Deus, né? As obras de caridade, né? Manda muita cesta básica para o Padre Fernando aí, não é isso? Né? E confia na misericórdia de Deus, né? Porque se nós esperarmos dele, não importa os tormentos, as dificuldades, ela diz que Deus nunca falta os que nele esperam. Muito bonito isso, muito forte. Porque tem hora que a gente quer aquela questão assim, a minha oração eu preciso sentir, eu preciso ser tocado, eu preciso... Eu lembro, não sei se foi qual das Teresas, se foi essa ou a Teresinha de Jesus. Em uma das conversas, ela perguntava para o Senhor qual foi o momento da sua oração mais bonita. Jesus falava assim, aquele momento que você não estava sentindo nada, não estava querendo rezar, e foi lá para a capela e rezando começou a contar os tijolinhos que lá estava, mas mesmo assim permaneceu lá. Permaneceu firme na oração, né? Tem um santo, eu não sei se é São Luís de Montfort, que ele fala que há mais méritos quando você reza o terço, quando você parece que não está experimentando nada, está seco na oração, parece que não está sentindo e está querendo terminar logo, mas há mais méritos de você ficar ali, terminar de rezar o terço, do que quando você está sentindo, né, grande consolo, aquela coisa toda, porque ali você está abandonado ao seu amor, né? Ao seu amor. A Keila colocou Santa Teresinha do Menino Jesus aí, viu? Já te deram a outra colocou, foi Dávila, não sei, né? Alguém colocou. As duas. As duas são muito parecidas, né? Mas isso que a gente falou é muito sério, gente, porque às vezes a gente espera muito, né, padre? A gente espera muito, assim, sentir, a gente quer o tempo inteiro, né? É como a gente fala do romantismo, né?
E quando tem muitos anos de casado, as pessoas têm experiência de 30, 40 anos, né? Como é que você vive a paixão, né? É o amor que fica, né? Então, não está em grandes sentimentos, em grandes consolos, né? O amor pelo amado se faz de fato naquilo que nós vamos vivendo todo dia, né? Então, é nesses momentos que a gente não sente que a gente mostra o nosso amor a Deus, né? E Deus, no momento certo, Ele vai nos conduzir para a sétima morada, né? Mas essa sexta morada, o que espera por nós são essas provações, são esses momentos, né? Aí ela diz o seguinte: em alguma dessas penas que a gente passa, gente, na sexta morada, é ainda mais intenso padecer, como se verá pelo estado que deixam o corpo. Mas não merecem nome de provações, nem o devemos chamar assim, porquanto são inapreciáveis graças divinas. Vou falar essa palavra, inapreciáveis graças divinas. Então ela diz que por mais que ela fala de provação, e no final desse primeiro capítulo ela diz, isso não merece o nome de provação, né? São inapreciáveis graças divinas. E a alma bem o entende no meio de seus tormentos e vê que estão muito acima de tudo quanto ela poderia merecer. Vem essa grande purificação quando se está a ponto de entrar na sétima morada com várias outras penas, das quais direi algumas. Então, gente, é a grande purificação. É o momento que Deus nos prepara para sermos purificados. Porque se nós não formos purificados pela provação, nós não estaremos preparados para entrar na sétima morada. Então, todas as vezes que a provação vier, qual que é o nosso grande desafio? É louvar a Deus. É bendizer a Deus, seja ela uma enfermidade, seja ela uma dor no corpo, seja ela porque alguém falou mal da gente. Então, o que a gente faz quando alguém fala mal da gente? Você está querendo ser santo demais, não, você está rezando demais, ou você está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. A gente quer devolver, né? Falar mal da pessoa, se defender, né? E quando nós deveríamos louvar e engrandecer a Deus. Sei que isso não é fácil para nenhum de nós, né? Mas esse é o convite do Senhor. E que muitas vezes nós vamos ser abandonados com aquela ideia. Eu sou muito pecador. Nós só na ideia principalmente ele fala para quem cometeu muitos pecados na vida, né? Grandes pecados. Então ele diz que a pessoa sofre muito com isso nessa sexta morada, que ele vê o grande amor que é Deus, e se vê abandonado, né? De uma certa forma, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, embora Deus não o abandonou, pelo contrário. E é uma grande prova de amor, né? Sim. Então vamos passar para o segundo capítulo, vamos cuidar da nossa pombinha. Vamos. Pode ir. Ela começa exatamente lá naquela questão da pomba, né? De voar alto, né? Sim. E está nas mãos, né? Ali do Senhor. Aí ela fala, aparentemente nos temos descuidado muito da nossa pombinha. Mas não é assim. Olha bem. Porque não é pela nossa força, né? Não é pela nossa vontade, né? É coisas de Deus. Sim. São estes trabalhos os que a fazem voar ainda mais alto. Continua a questão da caridade, dessa questão da oração na aridez, né? De você cuidar das coisas também exteriores, né? Sim. Comecemos agora a ver como se há com ela o esposo, e como antes de o ser de todo, lhe faz desejar intensamente os despossórios, por meios tão delicados que a própria alma não o entende. Nem tenho também eu a pretensão de acertar a defini-los de modo a torná-los compreensíveis, a não ser aquelas almas que por eles passaram. São uns impulsos vindos do mais íntimo da alma, tão delicados e sutis, que não vejo comparação que lhes quadre. É interessante, né? E ela fala que, ela diz o seguinte, eu vou tentar explicar, né? Mas as almas que passaram por essa experiência vão saber. Então ela fala que Deus começa do nada, né? Do nada, no sentido de falar literal, esses impulsos.
Você já percebeu aquela experiência de oração que você teve, que de repente, né, você estava parado, ou estava até andando, ou estava sentado, pensando, de repente você começou a sentir uma presença de Deus, você fala, nossa, comecei a sentir uma presença de Deus, são esses impulsos vindo do mais íntimo da alma. Ela fala que não é coisa exterior, vem de dentro, lá da alma, para fora, né? E ela fala que é bem diferente de tudo quanto na terra podemos adquirir. Muitas vezes, estando a pessoa descuidada, sem ter Deus na memória, ou seja, a gente não está pensando, desperta a sua majestade, a modo de um cometa que passa repentinamente. Imagina isso, um cometa que passa, né? Ou de um trovão, embora sem fazer ruído. A alma entende muito bem que Deus a chamou. É como se fosse um clarão na alma, um clarão no interior, né? E você pode estar na igreja, você pode estar fora da igreja, você pode estar no meio de amigos, né? Deus, como diz, né? O Espírito é livre, né, padre? Não tem, né? Deus faz isso acontecer no meio de uma multidão, né? Na rua. Então, ele diz isso. Então, ele diz o seguinte, olha que interessante, né? Que é um toque divino, né? Ela diz, sente-se ferida saborosissimamente. Olha que palavra, né? Ela tem uns palavreados, né? Ferida saborosissimamente. Mas não sabe dizer como, nem quem a feriu. Contudo, bem conhece qual preciosa dádiva é aquela. E jamais quisera sarar de tal chaga, né? Como se Deus tocasse a alma. A pessoa se sente ferida, mas um sabor, é uma ferida, mas é saborosa, né? Uma dádiva que você nem queria ser curado disso. Você queixa-se com palavras de amor, ainda exteriores, a seu esposo, e não terá em suas mãos agir de outra maneira, porque entende que presente está ele, mas não quer se manifestar a ponto de deixar gozar de si. É pena intensa e ao mesmo tempo saborosa e doce. Como se ela dissesse, o amado está na alma, ele faz você provar da presença dele, mas não de maneira intensa. E como você quisesse mais e não tivesse. Você quisesse mais e não pudesse acessar, né? Então, por isso que você sente aquela dor gostosa, saborosa no seu coração, na sua alma. Né? Olha para você ver que comparação ela faz. Dor saborosa, pena intensa, doce. É isso que a alma sente. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu só colocar aqui, não vou falar o nome. Eu conheci uma senhora muito de um coração assim, sabe? Bondoso ao extremo, ao extremo. E todo mundo perguntava por que ela sofria tanto, principalmente no casamento. O marido, eles tinham condições financeiras muito altas. E ele, assim, atraía, assim, publicamente, todo mundo sabia, inclusive ela. Todo mundo falava assim, nossa, fulano não merecia. E várias pessoas, até incentivavam, principalmente os filhos, não entendia por que ela permanecia. E eu não era padre, nem era nem seminarista, era de grupo de oração. E ela desabafava muito comigo, sabe? Um carinho, nossa, hoje nós somos ainda muito amigos, sabe? Tenho uma admiração muito grande. E ela virava e falava assim, o meu amor, ferido, porque dói, sim, sim. Mas eu não vou desistir dele. Eu vou vencer na oração. E ela tratava ele com tanto carinho, com tanto carinho, com tanto carinho. E depois foi vendo, assim, visivelmente, pela oração e pelo cuidado, sabe? Que eu chegava perto dela e falava assim, esse ato da senhora me lembra muito o amor de Deus. Sabe? Aquela... Tem pessoas que elas conseguem, sabe? Elas conseguem esperar o tempo. Eu lembro que ela falava assim, eu estou esperando o tempo do amadurecimento do fruto. Ela falava, vai amadurecer. Enquanto não amadurece, eu vou cultivar. Eu vou cultivar o meu amor. E o carinho, o zelo. Eu lembro que as filhas dela chegavam a gritar.
Falava assim, parece que mãe é bem... Ela parece que não enxerga, não tá querendo ver. E hoje eu os vejo, sabe, já velhinhos, Sim. assim, e aquela questão toda, eu fico olhando assim, vendo e falo assim, gente, como você falou, tem coisas que é só o amor para entender, sabe? Que tem pessoas que os sofrimentos, assim, igual ela fala, não adianta que ela não vai, ela não larga a sua cruz, né? Não adianta, ela caminha, Abraçou, passa. abraçou a cruz. Isso me lembrou muito quando eu fui falando dela, sabe? Assim, de Teresa Dávila e dessa pessoa, muito minha amiga, que vou parar aqui antes que eu falo o nome. É um exemplo muito bom. Eliane também, minha digníssima esposa, está colocando aqui, lembra o exemplo de Santa Mônica, né? Que rezou 29 anos para a conversão de Santo Agostinho, né? O amor de mãe que rezou ali, né? Esse amor que também representa o amor de Deus, né? Que é isso, né? Olha que coisa boa, né? Então a gente vai lembrando. E ela diz, ó, aparentemente há contradição, pois por uma parte dá claramente a sentir o amado que está com a alma, e por outra parece chamá-la com um sinal tão certo que não há para duvidar. É um assobio tão penetrante para ser entendido por ela, que não põe deixar de ouvi-lo, que o não põe deixar de ouvi-lo. Porque ela diz o seguinte, Deus está o centro está na sétima morada, mas você, nessa sexta morada, você começa a ouvir o assobio, que o Senhor não fala com palavras, mas fala de outra forma, que você começa a ouvir o assobio do esposo. Parece que está tão perto, mas ao mesmo tempo parece que está tão longe, e que Deus vai tocando a alma. E ela diz o seguinte, toda a gente pelas outras moradas não ousa mexer-se quando Deus assobia, nem sentidos, nem imaginação, nem a nossa potência. Ela fala assim, ó meu poderoso Deus, quão grandes são os vossos segredos, quão diferentes de tudo quanto se pode ver e entender cá na terra, são as coisas do Espírito, né? Olha que maravilha, As né? coisas do Espírito, olha bem, né? As coisas do Espírito. Tem coisas que, igual eu falo, não adianta que não vai entender, não adianta que não terá explicação. São, né, quando ela fala que as coisas do Espírito, Sim. Pois esta tão pequena em comparação com as grandíssimas que obrais, Senhor, né? As obras nas almas, não há engenho que a possa declarar. As coisas do Espírito, os segredos, os vossos, os segredos de Deus. E tem hora que você olha e você fala assim, gente, como que Deus, né, manifesta. Então você olha e fala assim, gente, era para ter esvaziado aquela pessoa. Tem hora que é tão... Tem hora que você vai olhando, você esbarra. Tem hora que... E é verdade, né? Quantas pessoas eram esbarrar na nossa humanidade? A humanidade que eu tô falando, no sentido... literal. Real. Sim. Aí, em determinados momentos, você olha assim e fala assim, gente, mas o divino ali é escancarado. É isso. E a gente fica depois querendo lapidar aquela pessoa ao nosso molde, e tá ali daquele jeito, mas quando você olha, você fala assim, gente, como que Deus fala? Como que Deus fala naquele caco quebrado? Como que Deus fala naquele serranzinho, que tem hora que você para assim, você já começa, aí quando se aproxima, você esbarra na humanidade, aí você quer, porque quer diminuir a ação de Deus ali. Segredos de Deus, sabe? Como que Deus age, como que Deus fala, como que Deus usa. É uma coisa assim que... E a gente não percebe, assim, eu falo, tanta manifestação de Deus. Se a gente parar para pensar no nosso dia de hoje, a gente começar a pensar em cada passo que nós demos no dia de hoje, nós vamos ver e vamos perceber, se nós tivermos esse olhar do Espírito, como ela diz isso, né? As coisas do Espírito, nós vamos perceber o quanto de manifestação que ao longo do dia Deus nos fez.
quiçá ao longo da semana, do mês, da nossa vida, né? Então ela fala que são grandes os segredos de Deus, né? E nós precisamos entender mais as coisas do Espírito. Muitas vezes nós não entendemos porque a gente está preso, né? Tanto à nossa realidade e a reclamar ou ao nosso sofrimento que a gente não percebe. E ela fala, é tão poderosa a operação, ela usa essa palavra, operação de Deus na alma. Então nesse capítulo ela usa muito essa palavra, a operação, que a alma está desfazendo em desejos e nem sabe o que pedir, diz ela, né? Nem sabe o que pedir, porque lhe parece claramente que está com ela o seu Deus, né? Mas como é que ela sente essa pena? E ela diz, e quando aquele que afere, lhe arranca delas a seta, verdadeiramente é como se as levasse consigo. Tal sentimento de amor experimentado, quando Deus arranca essa seta de dentro de nós, é como se ele nos levasse consigo, né? Porque um amor experimentado tão grande, né? Estava pensando agora comigo, diz ela, talvez seja que desse fogo do braseiro incendido, que é o meu Deus, salte alguma faísca e dê na alma, de tal modo a deixar-lhe sentir aquele abrasamento. Mas, como não é ainda bastante para consumi-la, e é em si tão deleitoso, causa-lhe aquela pena e produz aquela operação com o seu toque. Então, olha lá, Deus, ela dá esse exemplo como aquele fogo, né? Aquele fogo do braseiro, tão intenso é o amor de Deus. E às vezes ali, o que vai acontecer? Uma pequena chama, uma faísca cai na gente, padre, uma faísca. O que acontece conosco, né? A gente sente um deleite, né? Aquela operação do amor de Deus com toque, né? Aquele abrasamento, né? Não é bastante para consumir a gente, mas já deixa uma delícia na alma, já deixa isso que ela chama, né? De toque do divino na gente. E quando ela fala que, somente nisso, que às vezes as pessoas, nesse processo de racionalização, ela fala, não é obra nascida da mesma natureza, nem causada por melancolia, nem tampouco engano do demônio ou da imaginação. E quantas pessoas interpretam Teresa, né, como loucura, né? Sim. Aquela questão. Assim. Aí ela fala, muito bem, se entende partir este movimento do centro imutável onde está o Senhor. Não são operações como as produzidas por outros sentimentos de devoção, que nos podem causar dúvida, justamente por ficar nelas tão embebido o gosto. Ela volta de novo nos sentidos das potências, sem nenhum embevecimento, considerando que poderá ser aquilo, e em nada estorvam, nem podem aumentar nem diminuir, segundo me parece, aquela pena deleitosa, aquela dor que não é dor. Vamos encerrar aqui, já está quase terminando, Gregório. Meu Deus. Oh, que maravilha! A gente está... Nossa, hoje foi uma benção, está vendo? Dois capítulos quase que não dava. Olha, mas assim, em suma, né, padre? Só para dizer que ela fala que a gente, nesse momento, a gente não pode ser ingrato do tamanho favor de Deus, né? Procure esforçar-se por servir a Deus e se aperfeiçoar em tudo a própria vida. E você vai ver aonde Deus vai te levar, como você vai receber mais e mais. Então, essa dor, essa experiência da sexta morada é uma experiência de gratidão. Essa experiência de a gente procurar ser grato a Deus, principalmente aprumando a nossa vida. É o que nós podemos mais oferecer de gratidão a Deus, é aprumar a nossa vida, né? Olha que coisa boa, né? É muita coisa, muita gente, é maravilhoso. E ela fala, e o demônio é tão poderoso para fazer isso, não. Isso é coisa de Deus. Ela fala. Jamais será poderoso o demônio para produzir pena deliciosa como esta, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Ele não tem esse poder, não, né? Olha que coisa, né? Muito bem. Padre, então estamos caminhando, né? Agora só encerrar aqui para depois a gente chegar aqui, né? E fazer eu gosto dessa aqui. Ela fala que as razões, né? Que ela fala aqui, que há mais segurança, né? Podereis fazer uma observação, como é que nisso há mais segurança que em outras graças. Primeira, jamais será poderoso o demônio.
Depois ela vai colocar, segunda, essa saborosa tempestade vem de outra região, não daquelas que ele pode conquistar. Sim. De outras regiões, né? Terceira, pelos grandes proveitos que resultam à alma, os quais são geralmente determinação e propósito de padecer por Deus, desejos de ter grandes trabalhos, muito maior força para se apartar dos contentamentos e conversações da terra e outros efeitos semelhantes. Não é imaginação, isso é muito claro. Porque se alguém procurar contrafazer, olha bem, né? Contrafazer aquilo de outras vezes, não conseguirá. E é operação tão notória e evidente que de nenhum modo pode haver ilusão da fantasia. Ô Gregório, era engraçado. Tem momentos de adoração que o canto, e tem tantas coisas ali que parece, agora parece a faísca. Em outro determinado momento, você vai no outro dia, o mesmo ministério, o mesmo local, e você fica desejoso. E a música não sai daquele mesmo jeito. Você olha e fala assim, mas essa música hoje não era daquele jeito que eu estava querendo. Não dá para contrafazer, não dá para você, não é obra, ela, sabe? É uma coisa interessante isso, quando ela coloca essas experiências, né? Esse toque de Deus. Você não consegue repetir, né? Você não consegue repetir o mesmo sentimento daquela música que te tocou aquele momento, né? E ainda é engraçado. É todo um fator, né? E você vai procurando, você fala assim, gente. Aí você repete a música do outro dia, aí você fica assim, você fica até com raiva assim. Aí parece que saiu feia, parece que o povo não cantou direito, parece que o treino aconteceu uma coisa que foi a sequidão, aquela aridez. Você fala assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? Aí é onde que você faz, né? Não adianta contrafazer, não adianta, não é o controle. Aí depois ela fala aqui, né? E é operação tão notória e evidente que de nenhum modo pode haver ilusão de fantasia. Quero dizer, é impossível imaginar o que realmente não existe. Sim. Nem duvidar da verdade. Se alguém tiver dúvida, isto é, se ficar sem saber se o experimentou ou não, saiba que não se trata de verdadeiros ímpetos, pois estes tão fortemente se fazem sentir com os ouvidos uma voz possante. Quanto a ser melancolia, não há cabimento algum. Parece que ela já saberia o que o povo ia interpretar, né? Ela já dá exatamente. Sim. Porque é doença que forma e fabrica suas fantasmagorias, unicamente na imaginação. E a graça de que tratamos procede do interior da alma. Vem de dentro, Vem do interior da alma. É possível que eu me engane, mas até ouvir outras razões de pessoa entendida, sempre estarei firme neste parecer. E sei de uma alma bem cheia de temores do ser enganada, que nunca pode ter receio desta oração. Esta alma é ela, viu, padre? Senhor... Oi? Esta alma é ela, diz aqui no prólogo do livro, que essa alma é ela própria, né? Que ela tem muito receio de ser enganada, mas que dessa oração aí, ela não tem receio. Nosso Senhor ter outras maneiras de despertar espiritualmente, estando a alma a qualquer hora rezando vocalmente, com descuido do que lhe vai no interior. Olha lá, ó, cantar. Parece que lhe sobrevém um deleitoso abrasamento, como se de súbito a invadisse um perfume tão penetrante que se lhe comunicasse por todos os sentidos. Não digo que seja perfume ou coisa semelhante. É comparação minha. Tem por fim dar a sentir que está ali o esposo e mover ao desejo suavíssimo de gozar dele. Com isso fica a alma disposta a fazer atos grandes de louvores a nosso Senhor. O manancial de onde brota esta mercê é o mesmo que produz a outra, mas aqui não há vestígio de pena, nem são pungentes os próprios desejos de gozar de Deus. Essa graça é sentida mais ordinariamente, não extraordinariamente. Aqui também parece, não há que temer, por algumas das razões alegadas acima.
se não procurar acolher esta mercê com ação de graça. Acolher como obra do Senhor, como graça das graças e mais nada. Engraçado que o fruto daqui é o louvor a Deus, a pessoa começa espontaneamente do coração a fazer aquele louvor que sobe como perfume, né? O senhor falou ter desejo de trabalhos, determinação, propósito de padecer a Deus, então ela vai trabalhando isso e mostrando, né, como que são os frutos que produz na alma. Gente, é maravilhoso, e nós só estamos nos 2 primeiros capítulos da Sexta Morada, são 11 capítulos na Sexta Morada. Vai fazer o sorteio, Gregório. Vamos fazer esse sorteio aqui. Olha, aquela do que não é do. Maravilha isso, está bom, Raquel. Olha, Marcos, um adolescente, falando que está nos acompanhando desde a primeira morada. Ele falou Marcos, isso. Foi meu aluno. É coisa bonita. Suzete que não perde uma, né, Suzete? Que bênção. Olha, Ieda Ramos. Ieda Ramos. Tá aí, Ieda? Eu achei a cantora. Hã? Eu achei ela canta, eu achei Ieda que canta. Ela tá sempre participando aqui, eu acho. Ieda Ramos. Ela fez comentário em quase todas lá no Ieda, ganhou o livro, viu, Ieda? É só você falar aí, se não, a gente manda para você, eu pego aí e mando para você lá no Instagram aí para você mandar o endereço. Ô padre, então só lembrando para as pessoas, você entra no IGTV do padre e faz o comentário desta live, o que te ajudou, o que contribuiu para você concorrer na semana seguinte a um livro espiritual. E no final nós vamos sortear o livro de Santa Teresa d'Ávila. Hoje eu postei no meu Instagram do Gregório B. Ventura Pessoal, depois eu vou pedir o padre para postar as regras para você ganhar o kit das moradas, tá bom? Então, o retiro, né? Do retiro em casa, né? Que nós estamos propondo para você, tá bom? Eu também coloquei no meu WhatsApp, para quem acompanha, mas coloquei no Instagram e vou mandar para o padre para ele colocar para a gente, porque algumas pessoas estão perguntando como vai funcionar, então a gente está mandando, tá bom? É isso, pois padre. Aí você posta lá e me marca lá que já sai no meu. Tá, mas eu marquei o senhor, marquei hoje, eu coloquei agora à noite, antes da live eu coloquei lá e marquei, sim. Eu vi antes de chegar aqui, estava vindo lá. Ô Gregório, que nós possamos sentir esse toque de Deus. Sim. Que nós possamos ter essa determinação Sim. de não perder a nossa comunhão de oração, a nossa comunhão de intimidade com Deus. Sim. Né? Sim. Que Deus possa tocar em cada coração, que muitas vezes nós nem sabemos como que se encontra, né? Tem hora que o nosso coração está em pedaços, em caquinhos, né? Tantas pessoas aí com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos. Sim. Mais uma coisa, como Terezinha, rezar. Quando a gente não sabe o que falar, quando a gente não sabe o que fazer, o que nos resta, ela vai nos ensinar. Rezar. Ah, mas eu estou sem vontade. Reza. Ah, eu não estou sentindo. Reza. Conta os tijolinhos. Conta os tijolinhos. Né? Como o senhor falou. Permanece ali. Permanece na oração. Aí Jesus fala com ela, mas você permaneceu comigo. Mas você permaneceu comigo. Então, que Deus possa derramar muitas bênçãos, muitas bênçãos. Nós estamos... na próxima já é julho, né? Já é julho. A próxima... Já é julho. Morada. Já é julho. Dia 3 é aniversário de Montes Claros. Isso, e nós vamos estar... Elisângela e eu, nós estaremos lá no Parque de Exposição, numa live, no aniversário da cidade. Que maravilha, que bacana. Uma bênção, Elisângela vai 3, cantar. Que horas? O parque começa às 6 horas, mas eu estarei lá às 19h30. Ah, ótimo, ótimo. Na sexta, dia 3, não é isso? No aniversário da cidade. E dia 2 nós estamos aqui, o senhor vai lembrar de novo, né? Todo mundo. Dia 2 estamos aqui para as moradas, na quinta. E aí nós lembramos as pessoas do dia 3, né? Que o senhor vai estar junto. Amanhã tem uma live bacana com a Érica e com a doutora Priscila. Doutora Priscila. Eles pediram para divulgar amanhã, acho que é 19 ou 19h30 lá, pela comunidade Filhos de Maria. Uma live muito boa, vale a pena todo mundo acompanhar também. Amém. Olha,
hoje na adoração nós cantamos essa música, né? Ó chagas abertas, ó sangue de Cristo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Tchau, Gregório.